Olá pessoal, e a dica de hoje é o que é Web3. Para a gente falar o que é o Web3, a gente precisa entender como é que a gente chegou na Web3, né? Então, nós temos hoje, tudo começou com a Web 1, que a gente chama, né? Que é basicamente o início da internet de fato. Para quem não sabe, a internet começou lá pelos anos 80, 90, por ali um pouquinho antes até, e começou com mensageria de e-mail, envio de e-mail. Pois é, o Gmail que você usa hoje, por exemplo, são os primórdios da internet, né? E a Web 1, a principal característica dela é que você não conseguia, de fato, ter muita interação ou ter qualquer tipo de propriedade nessa internet. Basicamente, a Web 1 era feita de blogs ou sites para você ver notícia, né? Ou site para você ver alguém escrevendo alguma coisa, né? Então, não tinha uma certa interoperabilidade, não tinha como você fazer pagamentos, por exemplo, né? Então, basicamente, você entrava no computador, que era já muito difícil, né? Aqueles computadores antigos, internet muito lenta, e você só usava para você ver o que o pessoal estava escrevendo, né? Então, essa foi a Web 1. A Web 2, ela já surgiu ali nos anos 2001, 2000, quando surgiu, por exemplo, a Amazon, quando surgiu depois em 2008, 2009, ali, o Orkut, depois o Facebook, o Instagram. A Web 2 já é o que a gente vive hoje no nosso cotidiano. Então, qual que é a diferença, né, da Web 1 para a Web 2? A grande diferença é que na Web 2, o usuário já consegue, por exemplo, criar um site próprio, a gente já consegue já integrar meios de pagamentos também nos sites, a gente consegue fazer mais interação, fazer pedidos, por exemplo, em marketplaces, em e-commerce, né? A gente consegue ter perfis nas redes sociais, a gente consegue interagir entre outras plataformas, então a gente chama dessa interoperabilidade, né? Mas a grande característica da Web 2 é que os dados não são necessariamente seus. Os dados, eles estão sempre centralizados nas Big Techs, né? Então, por exemplo, a gente já viu vários escândalos aí até em 2015, 2016, por ali, onde o Facebook, né, ele foi muito acusado de utilizar de forma inapropriada os dados das pessoas, né? Então, isso se mostrou como um risco, né? Que a propriedade não é sua, na verdade. A propriedade é dos dados de quem você está fornecendo. Então, aqueles cookies que a gente também, você vê, né, entra no site, tem um cookies ali, também você está permitindo o uso dos teus dados dessas, seja do site, seja de uma empresa ou dessas redes sociais que a gente vê, né? Então, a Web 2, ela está nesse momento. Na Web 3, a gente já entra em um outro patamar tecnológico, onde se utiliza majoritariamente a tecnologia blockchain para poder fazer essas interações. E qual que é a maior característica e a diferença que a Web 3 pode trazer para o nosso cotidiano? É basicamente a propriedade digital sendo sua. Então, na Web 3, ela se caracteriza por ter essa propriedade digital para si, né? Então você hoje você tem o seu Facebook, tem o Instagram, né? Então os dados você não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Na Web3 você tem uma carteira e você é dono destes dados. E ela também, você, por exemplo, a Web3, ela tem uma característica de você poder conectar todo o ecossistema e todas essas funcionalidades também. Então, por exemplo, né, você não consegue fazer um pagamento com o Instagram ou com o Facebook, né? A Web3, claro, a gente tem uma evolução, né? Mas a proposta dela é você poder ter essa interoperabilidade, ter o mesmo perfil em todo o sistema. Então, seja no banco, né? Seja num cartão, seja no seguro, seja no empréstimo, seja numa rede social. Você vai usar o mesmo perfil para fazer essas operações em todo o sistema. Então, essa é a grande diferença entre a Web 1, que foi a origem que a gente mal podia mexer direito, era só ler as coisas e não podia fazer mais nada. Na Web 2, né, a gente já começou a ter mais poder, vamos dizer assim, a gente podia criar coisas, a gente podia ser dono de algo digitalmente, porém ainda muitos dos dados que a gente fornece não são nossos, as propriedades não são nossas, né? A Web3, então, resumindo, ela trouxe essa propriedade de volta para o usuário, para o consumidor, né? E também ela vai ter essa característica de ter essa interoperabilidade com todos os mercados.
para poder fazer essa interação e essa facilidade, né, para você poder seja fazer um pagamento ou empréstimo. Essa é a grande característica dessa Web3, né? Outro fator aqui que eu posso comentar é a própria descentralização, que as pessoas de Web3 e finanças descentralizadas falam muito, né? Que hoje, na descentralização, você não está exposto a um ponto de erro de um servidor ou de uma plataforma, né? Basicamente, aí você está distribuído entre vários lugares. Então, o problema de ter manipulação de seus dados ou fechar, né, o site, você não poder acessar mais, ele acaba também. Então você também não tem esse problema de cair de servidor, ou poxa, meu banco caiu aqui, né? Na Web3 você não vai ter isso. Ele é 24 horas e ele realmente nunca acaba, ele nunca cai, vamos dizer assim, né? A dica de hoje é: o que é blockchain? Eu vou tentar ser bem sucinto, vou tentar ser objetivo e tentar trazer um resumo muito fácil do que é blockchain, né? Antes de entrar necessariamente nessa explicação, a blockchain está trazendo impactos muito significativos no que condiz a respeito de operações financeiras e logísticas, principalmente. Por quê, né? A blockchain, já entrando no conceito, ela é um livro contábil. Para quem fez contabilidade ou tem, vamos dizer assim, facilidade com esse tema, né? O livro contábil, ele te permite observar e entender o que está sendo registrado nesse livro contábil. Então você pode auditar, por exemplo, você pode certificar que uma transação, né, está vindo de um lugar indo para outro, por exemplo, né, e você consegue permitir com que a troca de valores, né, vamos dizer assim, ativos e passivos, possam ser realizadas entre pessoas. Então a blockchain nada mais é do que esse tipo de livro contábil. Mas diferente de um livro contábil de uma empresa privada, né, onde, por exemplo, um exemplo aí, qualquer um, né, Petrobras, né, Petrobras tem um livro contábil, né, esse livro contábil é dela, né, o livro contábil da blockchain é do mercado global. Então, a blockchain, então, a primeira característica dela é que ela é um livro contábil global. Então, a gente, com blockchain, consegue se relacionar globalmente com muito mais facilidade do que se fosse com as tecnologias financeiras que a gente possui hoje. As tecnologias financeiras que a gente possui hoje, por exemplo, no Brasil, o Pix só funciona no Brasil, né? Se você vai hoje na Argentina, se você vai para a Europa, você não vai conseguir fazer um Pix, porque o único lugar que funciona é no Brasil. Se eu tenho uma tecnologia em blockchain parecida com o Pix, vamos dizer assim, né, eu poderia usar essa aplicação ao redor do mundo, porque a blockchain ela consegue ser verificada por todo o globo, por vários computadores que estão separados, compartilhados, né, e ligados ao redor do mundo. Então isso é uma grande diferença, né? E isso já vem o conceito da descentralização, que não é um servidor que está armazenado em um lugar só, né? São várias pessoas ao redor do mundo verificando esse livro contábil e certificando que eu, Gabriel, estou enviando uma transação para uma pessoa lá na China ou lá na Europa, por exemplo. Então, essa é uma das principais características do porquê que a blockchain ela está vindo com um poder muito grande, né? Outros fatos que eu posso colocar aqui para a gente poder ser bastante claro e bastante simples também nessa explicação, né? A blockchain ela permite a criação de novos produtos, de novos mercados, né? Como que isso funciona? Eu gosto de uma palavra que a blockchain, um termo, né, que a gente usa em mercado de blockchain, nesse setor, que é Money Lego, o Lego do dinheiro. Então, né, acho que todo mundo já brincou de Lego. Então, no Lego você tem uma pecinha aqui, você consegue encaixar outra pecinha em cima, você encaixa outra pecinha em cima, e cada pecinha individual, se você fazer uma combinação de pecinhas individuais, você cria um carrinho, você cria um castelo, uma casa, né? Então a blockchain, ela tem essa característica. Muitos empreendedores constroem uma pecinha de Lego, a gente chama de infraestrutura, né? Então ele constrói um meio de pagamento,
ou ele constrói um cofre, né? Ou constrói uma aplicação de seguro, por exemplo, e com isso você pode pegar várias desses Legos construídos por pessoas, por empreendedores na blockchain e construir aplicações em cima. Então você pega uma aplicação de uma pessoa, você pega a aplicação da outra pessoa e você consegue criar um produto mais robusto com a blockchain. Então, por isso, ela tem essa facilidade para poder fazer integrações entre diferentes tipos de produtos. Por isso que ela está sendo muito utilizada ainda no meio DeFi, de finanças descentralizadas, que a gente chama, né? Que são produtos criados 100% em blockchain e que podem ser realizados ao redor do mundo, por exemplo. Tá? Então, de forma bem simplista, né, a blockchain é um livro contábil público que permite transações internacionais e criações de produtos de diversas formas, né, onde você pode fazer diversas combinações em cima para criar novos modelos de negócio. A blockchain está sendo muito utilizada agora no mundo real, ou seja, para a gente poder criar novas aplicações no mercado financeiro, no mercado de logística também, porque você consegue ver todas as transações que foram feitas e você também não pode mudar o que tem lá dentro. No momento que você coloca uma transação, essa transação é imutável e todo mundo pode ver, ela é um dado público. Então você não consegue mudar e ela é pública. Então você consegue certificar que aquela transação ou que aquele produto, né, saiu de um lugar e foi para outro. Então tem diversas características que a blockchain consegue trazer para a gente poder criar novos modelos de negócio. E isso que são, vamos dizer assim, né, a grande evolução, a grande maturidade da blockchain, né? E a dica de hoje é: o que é a Drex e a moeda digital do Banco Central? Então, para quem ainda não sabe ou para quem ainda não viu as evoluções que estão acontecendo hoje no mercado financeiro, principalmente brasileiro, mas ao redor do mundo, principalmente com a tecnologia blockchain, é que ela está sendo utilizada para a criação de novos mecanismos para os estados poderem fazer um aprimoramento, uma melhoria da infraestrutura dos bancos centrais para com os mercados. No Brasil, especificamente, o Banco Central brasileiro está criando a Drex, tá? Que se baseia na tecnologia blockchain, que são essas características que a gente comentou agora há pouco, de forma muito geral mesmo. E vou explicar um pouquinho aqui, então, o que é essa Drex e qual que é o plano do Banco Central para poder fazer isso melhorar, né, o mercado que a gente já possui hoje. A Drex nada mais é, pessoal, que uma nova infraestrutura que está sendo criada para a criação de novos produtos e novos mercados. Tá? A Drex ela se baseia em dois tipos de moeda. Uma moeda que é o real digital, que basicamente é as reservas em dinheiro do Banco Central, e uma moeda que é o real tokenizado, que é a reserva em bancos normais, né? Itaú, Bradesco, bancos ou intermediários financeiros, que vai usar dessa moeda do Banco Central para poder distribuir esse dinheiro na economia, né? Por que a gente está criando o Drex e por que isso muda alguma coisa, né? Poxa, já não tenho Pix, já não consigo ver o dinheiro na minha conta aqui, né? Não está digital esse dinheiro já, né? Já não tem os números ali e tal. A grande diferença, pessoal, é que a moeda que a gente vê aqui dentro do nosso aplicativo bancário, ela não é programável, vamos dizer assim, né? A Drex, vamos imaginar o seguinte, isso aqui é a Drex, né? A Drex, a moeda da Drex, ela tem vários pontinhos aqui, né? Vários ganchinhos, vamos dizer, né? E esses ganchinhos, a gente consegue fazer aplicações que conseguem plugar nesses ganchinhos e criar novos produtos que estão no mesmo ambiente e no mesmo ecossistema, tá? Então, lembra que eu falei sobre os Legos que foram criados e esses Legos, eles conseguem ser colocados uns em cima dos outros?
Com o atual sistema que a gente tem aqui, por exemplo, que são, né, esse dinheiro que a gente vê no nosso banco, esse Lego não consegue ser criado de maneira tão efetiva e tão barata. Por quê? Porque as empresas criam suas próprias tecnologias para ser usadas para elas mesmas. Então, dificilmente uma tecnologia, por exemplo, do Nubank, eu vou pegar o Nubank e em cima do Nubank eu vou criar uma coisa maior, usando o Nubank como uma coisa só, né? Então, isso pode ser bastante complexo e muito custoso, né? Além de você ter uma complexidade por trás da infraestrutura que você está fazendo, muito cara e muito grande para ser construído, né? Além, talvez, de empecilhos em questão de inteligência, propriedade intelectual e afins, né? A Drex, ela vai permitir com que aplicações que forem criadas em cima dela possam ser reaproveitadas ou possam ter novos modelos de negócio em cima. Outro ponto muito importante do porquê que a Drex ela está sendo muito fundamental para desbloquear novos modelos de negócio é o seguinte: ao redor do mundo, vários países estão criando a sua própria infraestrutura em blockchain, né? Então a gente tem casos aí da Europa, da China, Vietnã, Singapura, Austrália, enfim, vários outros países também criando suas próprias infraestruturas em blockchain, né? Então agora, né, a gente vai conseguir, por exemplo, fazer com que a gente consiga ligar todos esses sistemas financeiros de uma forma muito mais fácil. Então, por exemplo, né, eu posso estar no Brasil segurando uma carteira ou em dólar australiano, ou em yuan, que é a moeda da China, né? Ou em euro, por exemplo, e vou lá na padaria comprar um pão e ele já converte para real. Isso de forma muito fácil e muito barata, porque o sistema mundial ele vai estar interligado com aplicações em blockchain. Lembra quando a gente falou no primeiro bloco que blockchain liga todo o mercado financeiro em suas aplicações e fica interoperável? Isso é um exemplo de uma aplicação em blockchain. Então eu posso estar no Brasil segurando o dólar, por exemplo, e fazer meus pagamentos aqui em real, pagar o meu pãozinho do café da manhã em real, né? Outras funcionalidades da Drex, por exemplo, é que ela, além de moeda, ela vai começar a ter ativos reais também como meios de pagamento, entre aspas, né? O que é isso? Eu não sei se algum de vocês já ouviram sobre tokenização, que é um assunto muito em voga, muito distribuído, né, nas mídias, mas basicamente eu vou poder aqui então fazer com que o meu imóvel, a minha casa, né, vire um ativo digital. Ele vai existir no mundo real, porém ele vira um token. Então, se minha casa vale 500 mil reais, por exemplo, né, eu posso transformar esse 500 mil reais em 1.000 tokens, por exemplo. 1.000 tokens de 5 mil reais cada um, que equivale 500 mil reais. Então, aqui eu posso, de certa forma, imaginando em aplicações futuras, né, colocar uma parte dessa casa em garantia, por exemplo, ao invés de colocar toda essa parte, de maneira totalmente digital, muito rápido e muito fácil. Um outro exemplo aqui, que até o Bradesco está aplicando, isso não é nada longe do que está sendo criado agora, é transferência de veículo, né? Então, quanto tempo demora para fazer uma transferência de veículo, uma compra de um veículo propriamente dito, né? Então, você vai ter que ir lá, ver o carro, negociar o valor, ver os documentos estão em ordem, passar o giro no Detran, passar o seu documento de uma mão para outra, fazer assinaturas, né, ir no cartório, depois fazer a transferência e ele transferir o teu nome, né? Então tem todos esses mecanismos envolvidos. O Bradesco conseguiu fazer uma compra e transferência de veículo em todo esse processo em mais ou menos 5 a 10 minutos. Como que ele fez isso, né? Ele basicamente tokenizou esse veículo, então o carro, que é físico, ele virou um token, uma moeda, basicamente. Então eu consigo, transferir essa moeda para ti. E esse token, ele já estava vinculado também, que é muito mais fácil, né? Você vincula esse token
com os registros de quem é dono, né, de propriedade desse veículo. Então, no momento que eu passo o meu token para você, a propriedade, ela também passa junto, tá? Então, essa aqui é a grande mágica da blockchain, é você poder criar, então, diferentes mecanismos, porque você consegue integrar diversas partes numa transação só. E isso a gente também tem outro benefício da blockchain que vai ter na Drex, que é a transação atômica. O que é isso, né? Vamos lá, olha o seguinte exemplo. Na compra do carro, né? Será que eu transfiro o meu nome primeiro ou será que eu te pago primeiro, né? Se eu transferir o nome e o cara não me pagar, isso é um risco, né? Mas se eu te pagar primeiro e não transferir o nome, é outro risco também. Às vezes você tem que ir no cartório ali, quando vocês assinam e pum, emplacam, já tem a transferência, né? No mesmo lugar para não dar nenhum problema. Com blockchain, essa transação ela é feita totalmente automática e digital, né? Você então transfere o valor, esse valor vai ficar preso num contrato inteligente, né? E ele vai transferir a propriedade, também vai ficar preso. No momento que as duas condições se satisfazem, a troca é realizada para os dois, tá? Isso a gente chama de transação atômica, seja de pagamento ou seja de um bem ou uma propriedade, tá? A dica de hoje é o que eu preciso para implementar um projeto com blockchain. Olha, o primeiro passo de todos, o que a gente fala aqui na Blockful para os nossos clientes, é entender como a blockchain funciona, pelo menos minimamente, né? Você já leu como é que ela funciona? Você já leu quais são os diferentes tipos de aplicações que ela possui hoje? E também se perguntar muito sinceramente, eu consigo fazer isso já de um jeito tradicional? Eu consigo fazer isso sem blockchain? Porque aplicar blockchain, desenvolver um novo produto em blockchain é uma coisa. Agora, você ter um sistema já existente e querer implementar blockchain dentro desse sistema, alterando alguns fluxos lá dentro, é uma complexidade muito maior. Ainda mais quando você precisa fazer interações com a blockchain e interações com sistemas tradicionais. Isso existe uma dificuldade e um tempo de implementação e um custo muito mais elevado, né? E também se questionar, né? O que a blockchain pode me trazer de benefício de redução de custo ou aprimoramento de tempo, de integração e maiores funcionalidades. Porque hoje, para ser bem sincero, a blockchain ainda está no momento de construção da sua infraestrutura. Então, muitas das coisas que existem em blockchain ainda não tem uma experiência tão boa, tão atrativa quanto as operações comuns, né, mercado tradicional, vamos dizer assim, né? Então é preciso pensar muito bem, eu vou integrar no sistema já existente ou vou criar uma aplicação totalmente nova? Então a primeira dica é, dá uma olhada nas aplicações que existem em blockchain. Poxa, eu tenho uma ideia que eu acho que o blockchain podia ajudar. Vamos entender quais são os casos que já aplicaram blockchain, como que eles fizeram, né? Quais foram as dificuldades que eles encontraram. O segundo ponto é definir bem esse propósito e a definição do projeto. Então, saber o que você quer construir é fundamental. Quais são os agentes envolvidos, por exemplo? Quais são os usuários que eu vou estar interagindo, né? Quem que vai ser meu provedor de serviço terceirizado? Eu vou precisar fazer um cadastro para o meu cliente vai ter que fazer uma transferência, ele vai querer cartão de crédito, como que é a experiência, né, desse usuário? Então, como é que o usuário vai se portar nessa aplicação? Se coloque no lugar do usuário. Imagine que você está na sua plataforma, poxa, eu vou fazer o login aqui, vou fazer meu cadastro aqui, depois eu transfiro para ele, e desenhe isso, nem que você escreva na mão, nem que você faça um desenho ou numa aplicação, né? Faça o desenho desses fluxos, se coloque no lugar do usuário,
tente se esboce como seria o comportamento, quais seriam os botões que ele ia apertar nesse momento, né? Então tente entender, imaginar essa aplicação, você utilizando ela. Então isso já é uma ótima definição para a gente entender aonde a blockchain vai se enquadrar em cada aspecto. Você não precisa necessariamente ter um conhecimento aprofundado em blockchain, mas você precisa exatamente saber o que você quer construir. No final também, se você está construindo isso no Brasil ou algum país, né, você precisa entender as regulamentações por trás também, né? Então, identificar que regulamentação que você está não infringindo, né, mas atuando. Então, para saber regulamentações, é muito importante esse passo anterior que eu falei, esse fluxo do usuário, por exemplo, né? Se o usuário tem que fazer um cadastro, ou se o usuário tem que fazer algum tipo de pagamento, ou alguma transferência, ele vai precisar de um KYC, um Know Your Customer, nesse caso, né? Então, essa é uma regulamentação, né? Se o usuário está colocando esse ativo em custódia em algum lugar, então, esse botão de custódia, ou esse fluxo, né, nesse ponto da custódia, ele também tem uma regulamentação específica. As aplicações em blockchain, ela não é uma regulamentação só. Muitas vezes pode ser uma combinação de diversas leis que existem. E para a gente saber quais leis são, a gente precisa saber exatamente como o projeto vai funcionar para poder encaixar, né, essas leis em cada um desses aspectos em blockchain. Tá? Então essas são as dicas gerais aí para você poder entender o que você quer construir com blockchain.